Boa noite, pessoal. Todos sejam bem-vindos a essa live. Aqui é o professor Rafael Caíque e o tema dessa live é os aspectos da RID, os principais aspectos, as principais dinâmicas que envolvem a RID, como também o próprio DF, a realidade do DF. E eu vou comentar ao final dessa live duas questões que eu separei da banca IAD sobre a RID, para a gente analisar o perfil de abordagem dessa banca. Boa noite a galera que está entrando, sejam todos bem-vindos. Aproveita aí para divulgar nos grupos que está rolando a live, porque eu vou trazer aqui algumas análises que são importantíssimas para quem vai fazer a prova do concurso PMDF. Antes de começar a falar, analisar a RID, analisar as dinâmicas da realidade do DF, falar também sobre algumas questões e da banca IADES, eu quero deixar aqui um alerta. Muitos candidatos acabam menosprezando essas disciplinas, Geografia e História, nesse caso do concurso PMDF, a RID, questões consideradas mais básicas no concurso, porém, nós temos que estudar com a mesma qualidade das outras disciplinas, porque essas questões estão vindo cada vez mais contextualizadas. Então são questões bem elaboradas, como a gente vai ver no final dessa live. O candidato ele tem que ter um preparo de qualidade em todas as disciplinas, inclusive quem vai fazer o concurso PMDF tem que estudar com qualidade a RID também. Tem mais gente entrando por aqui. Separei uns tópicos muito importantes que eu quero comentar ao longo dessa live. Quem está entrando aí de novo, boa noite, bem-vindo aqui à live. Então vamos começar? Quero falar sobre aspectos atuais da RID. O que é a RID? É a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e também do entorno do Distrito Federal. A RID possui hoje aproximadamente 4,5 milhões de habitantes, se a gente for somar os municípios que não estão no Distrito Federal, como os municípios de Goiás, que estão ali no entorno do DF, e alguns municípios de Minas Gerais. E nós temos, dentro desses 22 municípios que compõem a RID, uma dinâmica de desenvolvimento muito diferenciada. Em relação à criação da RID, a RID ela foi criada primeiramente devido ao fato da construção de Brasília. Quando Brasília começa a ser construída, ela atrai muitos migrantes para a construção e esses migrantes eles vão depois morar próximo à capital federal. Eles não vão residir de fato ali dentro da capital federal, no plano piloto, enfim. E eles vão se estabelecer no entorno ali de Brasília. Com isso, vários municípios passam a surgir, municípios do próprio DF, as chamadas aí cidades satélites, como também os municípios do entorno do DF, municípios inclusive do estado de Goiás, até hoje tem consequências muito significativas em relação à construção de Brasília. Por isso, a RID é criada, essa rede integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, como o próprio nome já diz, é uma rede que articula políticas de desenvolvimento tanto para os municípios que compõem o DF, como também os municípios que estão ali no entorno de Brasília. Eu quero falar sobre os dispositivos legais que foram relacionados à criação da RID. Primeiro, o principal motivo de criação é a construção de Brasília. Quando Brasília começa a ser construída, e lá na década de 60 a gente tem um crescimento significativo populacional do Distrito Federal, como eu disse para vocês aqui no início, principalmente desses trabalhadores que chegavam para construir a nova capital federal e acabavam ali se estabelecendo nos entornos. Essa é uma das consequências para a criação da RID, porque começam-se a observar várias desigualdades econômicas, desigualdades sociais, como também desigualdades regionais em relação à capital federal. Nós temos uma realidade na capital federal a partir da construção dela, a partir da inauguração de Brasília, década de 60, e nós temos depois da construção de Brasília, inauguração da capital federal, essas disparidades no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento social desses municípios que absorveram esses contingentes populacionais relacionados à construção de Brasília. Tanto se a gente for pegar hoje alguns municípios ali do entorno de Brasília, a gente observa que a realidade deles está relacionada às atividades em Brasília, como educação, trabalho, serviços públicos aí de saúde, enfim. E são cidades onde as pessoas se deslocam diariamente, os percursos aí considerados como as migrações pendulares, essas pessoas vão até a capital federal e retornam para a sua cidade de origem, porque essa dinâmica está muito correlacionada. Então nós temos a partir dessa problemática a necessidade da criação da RID. Ela é criada a partir de dispositivos legais. Eu separei aqui para falar para vocês. O primeiro dispositivo legal de criação da RID foi a Lei Complementar de número
94, dia 19 de fevereiro, ela foi regulamentada depois por um outro decreto. Esse decreto ele foi do dia 4 de agosto de 1998, o decreto número 2.710, e nós temos uma outra lei, que é uma lei que vai alterar esse decreto, é o decreto 3.445, do dia 4 de maio de 2000. Como eu disse no início aqui da live, nós temos municípios que compõem o próprio DF, municípios do estado de Goiás, principalmente os municípios que estão ali no entorno de Brasília, próximos à capital federal, e também nós temos municípios de Minas Gerais. Separei alguns tópicos importantes da RID para a gente fazer essa análise. O primeiro deles, por que a RID ela se consolida aí como importante política pública para esses municípios, tanto do distrito como também para o entorno? Primeiro, no que diz respeito à infraestrutura. São cidades que estão articuladas ao Distrito Federal, então essas políticas visam principalmente fortalecer o que diz respeito à integração estrutural, integração rodoviária entre esses municípios. Outra questão muito importante também são as políticas relacionadas à geração de emprego. Como eu disse, a capital federal ela acaba atraindo as pessoas que moram nesses municípios, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Elas migram diariamente para a capital federal em busca de trabalho, em busca de serviços públicos, como também educação. Então, uma das principais características da RID é proporcionar também um equilíbrio no que diz respeito à oferta de empregos para esses municípios. Temos também aqui outro tópico muito importante da RID, que é o saneamento básico, um problema histórico do entorno do DF, principalmente devido ao crescimento que não foi planejado, não foi algo esperado, e com isso a gente tem vários problemas relacionados aí à questão do saneamento básico. Então, algumas políticas públicas são voltadas para reverter essa situação do saneamento básico, com água tratada e o tratamento também de esgoto. Outra característica muito importante é também a questão do transporte. Como eu disse, esses deslocamentos diários em direção a Brasília demandam também uma oferta de transporte. E aí a gente tem, a partir da RID, essa possibilidade de desenvolvimento a partir também da oferta de transporte, sistema viário mais efetivo, para interligar de fato essas cidades que compõem a RID. Vamos continuar aqui, o pessoal continua entrando. Educação, tudo que eu estou falando aqui eu já comecei a falar na live, eu só estou aqui reforçando. Educação também é um dos pontos fortes da RID, porque nós temos no entorno do Distrito Federal, nós temos também no entorno, nos municípios goianos ou os municípios que estão próximos ali a Brasília, problemas relacionados à educação. Quero destacar também, além dos problemas relacionados à educação, problemas de segurança pública. Nós temos os maiores índices de criminalidade na região do entorno de Brasília devido a essa ausência de políticas públicas. E a RID ela também foi criada com o intuito de estabelecer políticas públicas que tentem reverter essa problemática. Destaco também em relação à RID a questão relacionada aí às migrações. Nós temos na RID combates, políticas públicas relacionadas à pobreza e também à marginalização, que está relacionado a esse crescimento populacional causado pelas migrações, que está relacionado à escassez de serviços públicos, e a gente tem também isso que é muito importante. O pessoal continua entrando, eu quero agora falar sobre questões que já foram abordadas pela banca IADES. Analisei aqui duas questões, a gente tem uma questão do concurso PCDF, Polícia Civil do DF, do ano de 2016, e temos uma outra questão que foi desse ano, 2017, do concurso Fundação Hemocentro de Brasília. Na minha análise, eu observei que as questões que a banca IADES cobra sobre a RID são questões de um nível de dificuldade médio, não são questões tão difíceis, também não são questões fáceis, porque exigem que o candidato consiga contextualizar o que está sendo abordado. Geralmente as questões elas trazem uma articulação, então a gente vai ter questões que falam sobre a RID enquanto um dispositivo legal, mas também falam da questão atual da RID. As bancas elas estão priorizando essas questões mais atuais relacionadas aos locais em que elas estão aplicando as provas. Então pode ser que a banca ela cobre aí a questão do dispositivo legal da criação da RID, falando sobre a lei, quais são os principais objetivos da RID, mas a gente tem que ficar atento, observar também qual que é a dinâmica atual desses municípios, no que diz respeito à educação, à saúde, à segurança, entre outros aspectos. A primeira questão é da prova Polícia Civil do DF. Ela traz lá no início um fragmento falando sobre a RID, justamente a questão do dispositivo legal, falando sobre a criação da RID, né, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal em entorno, foi criada pela lei complementar, depois ela é regulamentada e alterada. E depois ela traz lá na problematização.
em relação à RID DF, assinale a alternativa correta. Letra A, além do Distrito Federal, participam da RID DF os estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais. Essa questão está errada, porque a gente não tem aí o estado da Bahia participando da RID. A gente tem o estado de Goiás, alguns municípios do entorno do DF, os próprios municípios também do DF, como também municípios de Minas Gerais. A letra B, o objetivo comum dos municípios participantes da RID DF é a construção de infraestruturas e de interesse comum visando reduzir as desigualdades sociais. Essa é a alternativa correta. Como eu disse no início, quando houve o processo de ocupação no entorno da capital federal, nós temos a partir disso uma série de questões relacionadas às disparidades econômicas, disparidades sociais, problemas estruturais, problemas relacionados à segurança, relacionados à saúde. Então, o objetivo principal da RID, claro que ela tem lá uma série de questões, mas é oferecer um equilíbrio para esses municípios no que diz respeito ao desenvolvimento. Então, a letra B é a alternativa correta. E aí, as demais alternativas, elas não estão corretas, eu nem vou fazer aqui a análise delas. E a segunda questão da banca é uma questão bem mais contextualizada do que essa questão anterior, por isso que eu digo que é muito importante a gente estudar esses conteúdos de uma forma contextualizada, entender os processos históricos, processos sociais, processos econômicos, processos espaciais, para poder a gente entender essa questão. A primeira, no enunciado da questão está aqui falando sobre a construção de Brasília, que é o fator principal de criação da RID. Seria o ápice de um grande projeto de interiorização e desenvolvimento do Brasil, sendo assim, as avaliações feitas ao longo do tempo tinham um caráter físico, econômico, político, social e, com menor intensidade, naquela época, ambiental. Essa questão já está trazendo aqui no enunciado a problemática das alternativas, porque a alternativa correta está relacionada a um problema ambiental sério no Distrito Federal, no entorno do Distrito Federal. Mas ampla territorialmente, a área do Distrito Federal também seguiu os mesmos princípios, mas sem a verve do planejamento. O desenvolvimento e o crescimento de Brasília e do Distrito Federal eram inevitáveis, e os graves problemas apareceram e não pouparam. De forma geral, a população, que é um dos principais motivos aí do crescimento e expansão, considerando essas informações em relação aos processos de estruturação e desenvolvimento, bem como os problemas atuais de Brasília e do DF, assinaram a alternativa correta. Letra A. A região integrada de desenvolvimento econômico do Distrito Federal e entorno, RID, é composta pelo Distrito Federal, por municípios de Goiás, por 3 cidades de Minas Gerais, sendo essas fronteiriças com o DF. Pessoal, quando a gente vai pegar o mapa da espacialização da RID, alguns municípios não fazem fronteira com o Distrito Federal. Os municípios de Goiás que estão ali próximos ao DF, alguns deles estão ali fazendo fronteira, mas nem todos eles fazem parte da divisa com o Distrito Federal, somente os municípios que estão mais distantes ali, de Goiás, alguns também de Minas Gerais. Esses municípios não fazem fronteira, então é uma alternativa que você já descarta de cara, né? Por isso que é necessária essa leitura espacial também para entender esse contexto. A letra B, a crise hídrica é resultante de um processo de expansão realizado com políticas habitacionais inadequadas ou até a ausência dessas políticas, na verdade, né, eu quero acrescentar isso, por grilagem de terras, crescimento populacional coordenado e pelo uso irresponsável da água, inclusive em setores produtivos como a agricultura. É a alternativa correta, letra B. Hoje, se a gente for falar de problemas ambientais ligados ao Distrito Federal, ligados aos municípios que fazem parte da RID, que estão ali no entorno do Distrito Federal, o abastecimento é algo crítico, é algo anual. Todos os anos a gente tem notícias relacionadas ao abastecimento hídrico. Por quê? Nós já temos um clima no Planalto Central brasileiro, que é um clima aí, boa parte do ano seco. A gente tem aí a questão da estiagem. Isso vai afetar a reserva hídrica desses municípios e o que vai potencializar esses problemas de abastecimento são justamente as intervenções do ser humano, a ocupação, o uso do solo, a questão da produção. Então, essa é a alternativa correta, é o problema principal hoje da RID.
Eu só encontrei essas duas questões aqui relacionadas à RID e ao entorno do DF. A banca IADES ela tem poucas questões sobre esses assuntos, comparadas às outras bancas, comparadas às outras disciplinas de outros estados. Não foi um assunto ainda tão explorado pela banca ou por outras bancas. Então o candidato ele tem que estudar esses conteúdos se baseando nessas duas questões anteriores da banca IADES, algumas outras bancas também, e também, né, a partir desse norte aí dessas questões, tentar entender como essas problemáticas serão cobradas agora na prova PMDF. Pessoal, essas foram as principais análises que eu trouxe para vocês aqui nessa live. Avisá-los que começa no dia 4 de abril o curso intensivo Gabaritando a RID e a Realidade do DF. Esse curso é um curso intensivo de duração de 1 mês. Eu ministro essas aulas através de um grupo no WhatsApp. É uma ferramenta inovadora, incrível, tenho resultados aí satisfatórios em vários outros certames, porque o meu aluno ele vai aprender a analisar essas problemáticas de uma forma correlacionada, de uma forma contextualizada, além do fato de eu fazer uma simulação de várias questões que a banca IADES pode cobrar em relação ao assunto, em relação à RID. Então é um curso muito eficaz, mais eficaz inclusive que cursinhos presenciais, porque a gente tem uma outra dinâmica de interação, isso permite um potencial aí no aprendizado do aluno. Inscrições já estão abertas, começa agora no início de abril. Você que ainda não garantiu sua vaga, é só me procurar no WhatsApp 62 99333 9697. O número vai aparecer depois na descrição, tem aí também no perfil do Instagram. É isso, galera. Muito obrigado. Continue acompanhando as dicas, outras dicas que eu vou trazer por aqui, nos grupos do WhatsApp ou também no YouTube. Muito obrigado pela participação de todos. Uma excelente noite para vocês.